Oi, tudo bem? Voltei, pode parar de chorar, tá tudo em ordem, tá tudo bem. Gente, uma semana sem postar nenhum vídeo, aconteceu um acidente com o meu computador e ele ficou ruim. Ele funciona, dá pra ligar, dá pra usar, mas tá meio precária a situação. Então eu fiquei correndo os últimos dias atrás de uma assistência técnica e o cara ficou um dia com o computador, ele abriu, ele olhou, e aí eu tenho que trocar o teclado, enfim, mó drama. Trouxe ele pra casa, depois eu vou fazer o conserto, aí eu fico com um notebook e um teclado junto, sabe? Tá tipo muito ruim. Por conta disso eu vou demorar um pouco mais pra responder os e-mails e as mensagens que vocês me enviam, as questões e tal, mas vou responder conforme eu ir conseguindo responder tudo. Tá bom? Então é isso, agora eu voltei, vou voltar a gravar vídeos, vamos ver como vai ficar tudo, mas eu espero não ter mais nenhum acidente, embora eu ande com os dedinhos podres, porque onde eu ponho a mão eu estrago as coisas. Eu estraguei meu óculos também. Pisei em cima do óculos e ele tá torto, dá pra ver que ele tá torto? Pois é, agora todo mundo vai ficar vendo o óculos torto. Vamos lá, vamos fazer essa necessaire, tá aqui, bonitinha. Quem me segue no Snapchat, segue lá em p_kazan, viu que eu tava fazendo ela ontem. Então eu vou hoje ensinar a fazer a adaptação de modelo e também vou falar algumas coisas da costura dela. Se você, pessoa abençoada, chegou aqui agora e não sabe nada do que eu tô falando, aqui no canal tem dois vídeos onde eu ensino a fazer, em um, a modelagem a partir do tamanho de um zíper, e no outro eu faço todo o processo da costura. Então assiste os outros vídeos anteriores para você não ficar perdido assistindo esse vídeo. Caso você já tenha feito a modelagem ou mesmo só assistido, quiser aprender a adaptar para esse modelo, só seguir aqui assistindo que vou tentar explicar tudo nos mínimos detalhes mais uma vez. Para fazer a cópia do molde, aliás, a primeira coisa que a gente tem que fazer é copiar o molde anterior, porque a partir dele eu vou chegar nesse resultado. Então eu vou colar o meu molde na mesa usando fita durex mesmo e vou fazer a cópia do molde sem a margem de costura, então é só o traçado comum. Se você quiser dispensar a curva que tem embaixo, pode dispensar porque a gente não vai usar, então você copia só o retângulo mesmo. Copiou bonitinho? Então tá, vamos agora ficar só com papel novo. Então a primeira coisa que você vai fazer é subir 3 centímetros partindo da parte de baixo da necessaire. Então do risco de baixo vou marcar 3 centímetros com a régua, com a fita métrica e vou traçar uma reta. Só que essa reta ela precisa sair 3 centímetros do lado esquerdo e 3 do lado direito. Então a gente vai subir 3 e vai sair 3 também. Ó, vamos pensar, pensa aqui comigo. Eu peguei a parte de baixo e subi 3 centímetros. Isso vai virar, na verdade, né, o próximo passo é que ela vai virar o meu fundo. Então vai virar essa parte aqui de baixo da necessaire. Consequentemente, se eu tô pegando parte da altura dela e virando pra baixo, ela vai ficar baixinha. Então eu vou subir também 2 centímetros em cima para ela ganhar altura, senão a necessaire fica muito baixinha. Caso você esteja fazendo pra função de carregar uma coisa que não precisa de altura, fica ok, mas se você quiser uma necessaire mais alta, porque ela vai ter essa proporção, sobe 2 centímetros que vai ficar bem legal. Lembra que a gente tá fazendo sem a margem de costura, então você vai subir 2 centímetros, mas você não vai abrir, tá? É só embaixo que eu dei 3 centímetros de largura, mas em cima vai ficar igual. Então agora a gente vai pegar e vai traçar um risco reto da parte de cima até a parte de baixo. E aí a parte de baixo você vai fazer a cópia igual estava anteriormente. As laterais e o fundo vai manter o mesmo. Dá pra você ver esse desenho? Essa parte de baixo tem um segredo, não é bem um segredo, é uma informação muito, muito importante. Tanto a parte de baixo quanto a lateral tem que ter a mesma largura, o mesmo tamanho. Então se embaixo eu tenho 3 centímetros, do lado eu tenho que ter 3. Se eu tenho 5, eu tenho que ter 5, porque ele vai encaixar depois. Eu nunca posso ter 4 e 2, porque ele vai dar um erro. Então o que tá embaixo é o mesmo que tem que estar do lado. Então por isso que eu subi 3 e saí 3, porque a medida tem que ser a mesma, ela tem que bater, tem que ser simétrica. Eu sempre falo isso porque, principalmente em modelagem de acessório, as coisas geralmente são simétricas. Então tem que ter 3 embaixo, 3 do lado, tá? Agora adicione a margem de costura em toda a volta. Vamos trabalhar com 1 centímetro, é suficiente. Então eu vou colocar até com uma caneta colorida pra você enxergar a margem de costura em toda a volta em pink. Marca sempre a posição do fio, é importante. E agora corta a sua necessaire já com a margem de costura porque ela tá praticamente pronta para uso. Olha que bonitinho que ficou o molde. Então o que está traçado em preto é a peça definitiva e o que está em pink é a margem de costura. A parte de dentro com lápis a gente não vai usar mais, porque foi adaptação, aquilo foi a base e a partir de agora a gente tem esse novo molde.
Então é ele que você vai cortar do mesmo jeito que eu ensinei no outro vídeo. 2 vezes o tecido de fora, 2 vezes o forro, 2 vezes a manta e no caso um zíper de 18 centímetros também, porque eu tô usando o mesmo molde feito para um zíper de 18, tá? Então vamos falar da costura. A costura em si não é muito diferente da necessaire anterior. O processo vai ser praticamente o mesmo, então primeiro eu costurei a manta no tecido de fora, em toda a voltinha, né, em toda a volta da necessaire, bem na pontinha eu costurei. E aí eu vou fazer a costura do zíper exatamente igual eu fiz no outro vídeo. Caso eu não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque aí você vê todos os detalhes, porque eu deixei o zíper embutido, então isso fica bem bonitinho. Só o que acontece? Como essa necessaire tem o pé de galinha, que é essa parte aqui de baixo, né, essa costura aqui, que faz com que ele tenha uma base, e a gente vai ter que mudar o último passo. Porque na necessaire anterior, o que a gente fez? Separamos o tecido de fora para um lado, o forro do outro, e costuramos toda a volta, deixando um buraco para desvirar. Nesse aqui eu não posso costurar toda a volta porque eu tenho esse pé de galinha. Então você vai fazer assim, ó, faz aquele mesmo processo, né? Separa os tecidos de fora de um lado e o forro do outro, alfineta. Separa um lugar, já deixa reservado um lugar pra você desvirar, então já marca ali onde você não vai costurar. Deixa sempre o zíper virado pro lado do forro, pra que ele fique mais bonitinho nos cantinhos. Já deixa ele alfinetadinho também pra não acontecer aquele lance do zíper ficar desencontrado, já faz isso. E aí a costura você vai fazer assim. Você vai costurar a lateral, a outra lateral, um fundo e o outro fundo. Claro, respeitando o espaço onde você deixou aberto para não costurar. Então você não vai fazer toda a volta, você vai costurar em cima, embaixo, lateral, lateral. Certo? Depois, o próximo passo é o seguinte, tá vendo aqui o pé de galinha? A gente vai abrir ele ao contrário, então eu vou pegar com as duas mãos, eu vou pegar ele e vou virar ele ao contrário, para ele ficar um reto, uma parte reta. Você vai pegar essa parte reta e vai costurar em 1 centímetro. Se for a primeira vez que você está fazendo isso, sugiro alfinetar antes, para que ele não fique torto. Então alfineta os 4 cantinhos, porque ele vai ficar com essa lateral aqui, ó, bem bonitinha. Tá? Então sempre alfineta ele pra você costurar os 4 cantos. Aí você, na hora que estiver costurando, você já vai conseguir ver a base acontecendo. Porque é esse pé de galinha, é essa estrutura que parece um quadradinho, que dá esse resultado. Aliás, no final do vídeo eu vou responder algumas perguntas que surgiram nos vídeos anteriores e vou falar uma coisinha também do pé de galinha. Tá? Então, quando você faz a costura final, o último passo é fechar esse pé de galinha. Então ele tá assim, né? Ele tá assim, você vai fazer ele ficar assim, na verdade, pra você costurar ele reto. Alfineta direitinho, costura um lado, desvira, vê se tá certinho, se tiver, já passa e costura os 4. Viu? Não é difícil fazer a necessaire. O importante é se atentar às medidas que eu passei, que é subir os 3 centímetros. Você pode, se quiser, subir 4 também, sair 4. Você vai ter um fundo aqui mais largo, fica a sua escolha. Você pode sair 5 e subir 5. O importante é que a lateral e a parte de baixo tem que ter a mesma medida, senão sua peça vai dar defeito. Não posso ter 3 e 5, 3 e 8, vai dar defeito, tem que ser igual. Tá? E se você quiser, sugiro subir a altura, porque aí você tem uma peça, né, um pouco mais equilibrada, assim, de tamanho, não fica tão baixinha. Não que fique ruim, fica também baixinha, fica bonitinha, fica fofinha também, ela ficaria assim, né, mais ou menos. E não assim. Fica a seu gosto escolher a altura que você quer. Se você quiser, já faz uma menorzinha e faz uma maior pra você... Eita, uma moto. Parece que a moto tá dentro de casa, né? Faz uma maior pra você provar, faz tamanhos diferentes, é bem legal. E lembra também que o zíper pra esse molde, pra essas medidas, é o de 18 centímetros. Se quiser fazer pra zíper maior, pra zíper menor, fica à vontade. Sempre mede o tamanho do zíper, acrescenta meio centímetro e a partir daí você segue com o molde, porque não vai ter erro, assim, vai ficar muito, muito bom. E eu vou responder agora algumas perguntas, alguns comentários sobre necessaires, zíperes e afins. Uma pergunta que eu recebi uns 2 ou 3 comentários similares e a Thaís fez um comentário mais profundo, me explicou algumas coisas
Eu também recebi um e-mail de uma moça chamada Renata, queria agradecer a todo mundo que me explicou, porque eu não tava entendendo também, que falaram que elas estavam tendo defeito na necessaire, né, me agradeceram porque eu ensinei dessa maneira, porque elas estavam tendo defeito que o final do zíper não tava ficando bonito, porque elas usaram um zíper maior do que o molde. Mas assim, quando você tá com um zíper muito maior, o cantinho sempre vai ficar feio, ele vai ficar mastigado, porque o zíper, deixa eu pegar um zíper aqui, porque o zíper tem esse espaço aqui, ó, final, que serve pra gente costurar a peça e dar o acabamento. Ele é mais molinho, ele não tem dentinho e etc. Então, sempre que o zíper for maior que a peça, o final dele vai ficar feio mesmo. Praticamente assim, não tem o que fazer. Tem até uns truques que eu conheço de como você reduzir o zíper e ampliar com tecido, dá pra fazer isso. Mas usando um zíper maior não fica legal, ele fica meio feinho mesmo. Então, caso você também esteja tendo esse problema, assiste o vídeo da modelagem que você vai entender como fazer o molde a partir do tamanho do zíper, porque aí suas peças vão ficando sempre mais bonitinhas. E principalmente assim, caso você tenha intenção, ou você já venda necessaires e etc, tenta procurar sempre o melhor acabamento, porque às vezes você usa um tecido lindo, você faz uma peça super bonitinha, tá lá super vistosa, sei lá, no bazar, numa mesa, etc, ou na internet, mas quando a pessoa pega e olha muito de perto, vê esse defeitinho. Então assim, pode ter defeito? Pode, você tá num processo de aprender sempre, de tentar fazer uma coisa nova, conseguir um resultado melhor. Mas quando você fica sempre fazendo, com um vício de fazer, por exemplo, esse defeito do zíper comendo no cantinho, não fica tão legal. A pessoa pega muito de pertinho, tá ali um cantinho meio esquisito. Então vê como é que você, assiste o vídeo e vê como é que faz com o zíper, o molde do tamanho do zíper, porque aí você vai ter um resultado mais bonitinho, você cria uma peça com um acabamento melhor. Não que ninguém seja obrigada a fazer a necessaire do jeito que eu ensinei, mas é que eu acho que fica bonito. Como eu vendi por muito tempo, e isso era uma outra coisa que eu ia falar também, eu vendi acessórios por muitos anos e eu comprava pacote de zíper fechado, zíper com 50 peças, com 20 peças, pacote com 20 zíperes, com 30 zíperes, 50 zíperes, etc. Então eu já deixava os meus moldes prontos para cada tamanho de zíper. Assim a peça sempre ficava mais certinha, eu ganhava tempo, eu ganhava agilidade, porque o molde estava certo pro tamanho do zíper. Você vai ganhando eficiência, vai tendo menos defeitos, e vai tendo uma peça sempre com um acabamento cada vez mais bonito, Porque depois de 5, 6, você acaba não tendo mais erro na necessaire, por exemplo, Você faz 3, 4, 5, você fica craque. Então tenta fazer isso. Tenta reduzir os erros, as partes que você acha que fica feio ou alguma coisinha. Tenha o molde pro tamanho do zíper que fica mais bonitinho, fica com um resultado mais legal, tá? Essa era a primeira coisa. A segunda coisa que eu ia falar vocês viram que quando eu fiz o molde, eu subi 3 centímetros e saí 3 centímetros para criar esse cantinho. Tem formas de fazer que eu já vi milhares de tutoriais, eu até já fiz muito disso, muito, que é o seguinte, você tá com o molde quadrado mesmo, você costura, quando a peça tá quase pronta, você pega o cantinho assim, ó. Você pega o cantinho assim, do lado de dentro, da peça, e você faz uma costura aqui e depois você corta. Eu já fiz isso muito nessa vida. Só que o que acontece? Caso você faça, e você faça muito, talvez você consiga me entender. Às vezes, um cantinho não bate com o outro. Porque às vezes você costura e uma costura fica um pouquinho só inclinada do que a outra, na hora que você corta, você olha assim e você vê que não tá igual. Então, pra você reduzir esse tipo de problema, o molde tem que estar pronto já com o pé de galinha, igual eu já fiz, Já fiz ele pronto com esse quadradinho, esse cantinho. Porque estando com a medida certa, quando você abre ele pra fazer a costura final, não tem praticamente como ter erro, porque ele vai ficar bem certinho, porque ele já foi programado para essa costura. Então, caso você faça sempre com o molde quadrado e tá ficando tortinho, tenta fazer desse jeito, porque eu acho que vai ficar bem legal, porque o molde já tá pronto. E essa estrutura também dá pra fazer eco bag facilmente. Se você quiser fazer uma eco bag com fundo assim, uma bolsa, você pode ampliar, fazer ele todo mais largo, mais alto e deixar o pé de galinha, deixa mais que 3 centímetros, porque senão fica muito fininho pro fundo de uma bolsa. Deixa ele com 5 mais ou menos, que aí você consegue fazer a eco bag e fica bem legal também, tá? Então era isso, eu acho que não tem mais nada pra falar sobre zíper e necessaire, eu não sei. Eu vou parar esse vídeo por aqui, eu quero mostrar o livro, não esqueci disso, mas eu não quero que o vídeo também fique muito longo. Quero agradecer vocês a todas as mensagens que vocês enviaram nos últimos dias, os agradecimentos dos vídeos, o feedback que vocês me dão, sempre eu acho que eles são muito importantes, obrigada. Como eu falei, meu computador tá meio capenga, mas assim que der eu vou responder as mensagens que estão aí paradas. E vou colocar mais vídeos essa semana, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo não deixa de dar o seu like, inscreva-se no canal. Estamos quase chegando a 10 mil inscritos! Eu já vou até programar, vou começar a fazer logo o vídeo
da forração, do vestido e da blusa, que é a mesma coisa. Vou fazê-lo logo, essa semana eu já gravo. E é isso, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente se vê no próximo vídeo, até mais. Tchau!